Eu peço a Go, licença ao Exu, Senhor da Comunicação, para esta comunicação do dia de hoje. Peço licença também à nossa ancestralidade negríndia e todas e todos que vieram antes de nós construindo essa luta. A África é o berço da humanidade. O Brasil, o segundo país mais negroide fora de África. A região Nordeste, a região mais negroide dentro deste Brasil. Pernambuco, o estado com a maior diversidade cultural negrinda do país. E Olinda, a primeira capital da cultura. Seixaxé nasceu de Maria José da Silva e João Benedito da Silva, uma família de 10 irmãos, onde eu sou a sexta filha. Hoje somos 6 vivos e aprendi logo cedo a lutar para sobreviver. O meu nome, Conceição, foi uma promessa da minha mãe, porque eu nasci muito doentinha, e aí minha mãe fez uma promessa com Nossa Senhora da Conceição, que até os 10 anos de idade eu iria pagar esta promessa, vestida de anjinho, no Morro da Conceição, que é um morro aqui em Recife, um centro cultural, um verdadeiro quilombo urbano. E lá no alto tem a Nossa Senhora da Conceição, vendo todos os morros no seu entorno. Daí surge o meu nome. E este nome, Conceição, começa a entender logo cedo que precisava lutar. E começamos, como eu fui sempre da escola pública, na nossa comunidade Alto do Cajueiro, localizada em Águas Compridas, Olinda, periferia de Olinda, não tinha nenhuma escola. E para se construir uma escola, tinha muito dinheiro, em suma. E aí é quando começa o movimento do MOVA, que a gente poderia ensinar num espaço, numa escola, desde que você já tivesse o magistério, tivesse um espaço físico e os alunos. E aí nós tínhamos tudo isso na comunidade. Só que o espaço que nós tínhamos disponível era um terreiro de candomblé, onde o pai de santo, o seu Zé da Mata, tinha morrido. E era o único espaço que nós tínhamos naquele momento. E aí nós fomos à prefeitura, falamos que gostaríamos de ter uma alfabetização de adultos na comunidade, levamos a relação com o nome dos alunos, o espaço físico, e aí criamos a primeira sala de aula no Alto do Cajueiro. Como naquela época também já existia o preconceito com relação ao espaço físico de um terreiro, alguns alunos não queriam participar, e aí começa a nossa primeira luta pela construção de uma escola na comunidade, uma escola municipal. E aí começamos essa luta e conseguimos construir a primeira escola municipal, que existe até hoje, Escola Cleide Betânia, chama-se hoje, que foi a primeira luta nossa pela educação. Como também as coisas na nossa vida não acontecem paralelas, acontecem tudo ao mesmo tempo. Nesse momento da construção da Escola Cleide Betânia, era também um movimento pela moradia, um movimento pró-favela. E nós estávamos também nessa luta pela moradia, pela educação, e aí conseguimos
formar a primeira turma de alfabetização de adultos na comunidade, no Alto do Cajueiro, e depois conseguimos que a escola fosse municipalizada. E aí foi a nossa primeira luta. Sentindo o gostinho da luta, até porque não podia ser diferente, a gente começa a militar no movimento negro unificado. Na época, tinha muito mais mulheres no movimento que homens. Na época, tínhamos a Inaldete Pinheiro, a Vera Baroni, a Teresa França e outras tantas mulheres, Marta Rosa, Leu. E aí nós começamos a ver que esse movimento ele precisava ter a nossa cara, o nosso jeito de mulher. Conseguimos, através do movimento negro, fortalecer a luta pela nossa identidade. Quem somos nós, mulheres negras? E aí a gente precisa compreender que, quando começam a ensinar para a gente, que, vou tomar como eixo Olinda, que a formação do povo brasileiro ela é de brancos, índios e negros. A gente vê isso no livro e vê que pode ser ter sido a formação. Mas formar o quê? Se o Brasil já era Pindorama, se nós já tínhamos toda uma história, uma cultura, tudo aqui desenhado, e chega alguém para dizer que o Brasil é descoberto. Não se descobre o que já está descoberto. Então, nós podemos dizer que o Brasil ele foi uma invasão. E a prova nossa é que em Olinda, ela era Marim dos Caetés, a prova viva de que aqui existia uma nação, e assim, ao longo do nosso caminho, nós vamos encontrando as outras nações. Aqui em Pernambuco, a nação Tabajara, a nação Caetés, a nação Itamaracá, e hoje, em Pernambuco, nós ainda temos 9 nações indígenas na luta pela sobrevivência. Vamos ter que fazer esse link indo lá, indo no Brasil de hoje, para poder compreendermos o que aconteceu nessa trajetória. E aí, a gente começa a ver que na escola, dizer que os negros vieram para o Brasil. Nós não viemos para o Brasil. Nós fomos sequestrados e sequestradas. Porque quando a gente vai, a gente arruma a mala. A gente coloca tudo que a gente interessa e deseja dentro de uma mala e viaja. Aí você vai para algum lugar. Mas quando você é sequestrado, sequestrada, tudo que você traz é no seu ori, é no seu coração. Não tem outro jeito de arrumar a mala. E aí nós vimos que essa história estava sendo muito mal contada. Se for os nossos irmãos, que aí houve realmente uma parceria entre negro e índio, de união por conta da própria situação que estava sendo vivida naquele momento. Então, a formação do povo brasileiro e de Olinda, ela não foi desse jeito que conta o livro, e nós temos a obrigação de recontar essa história. E essa descoberta dessas negações todas, a gente começa a perceber que a única forma que nós temos de mudar é através da educação. E a nossa mãe dizia sempre, minha filha, estude, porque é a única coisa que ninguém pode fazer por você, mas também ninguém pode tirar de você, é o estudo. E aí nós fomos criando, vendo isso e percebendo como a escola, quando ela quer, ela é um espaço de ação libertadora, mas também ela pode ser um espaço totalmente de destruição da pessoa. Porque as palavras mesmo mortas, elas matam. E como elas matam? Então, nós
mulheres negras, crianças negras, adolescentes negros, dentro dessa realidade, não é muito fácil. Aliás, não é nada fácil. Dificílimo. E para a gente compreender isso, a gente tem que estar dentro dos movimentos. E dentro desse movimento, nós começamos a ver que a arte e a cultura... Olha Paulo Freire entrando. A arte e a cultura, ela faz esse link na relação humana. Porque a nossa cultura é a nossa ânima, é a nossa alma, é o nosso brilho, é a nossa cor, é o que nos eleva espiritualmente falando. E aí nós fomos trabalhar o movimento negro nesse momento. Acho que criamos o primeiro grupo de teatro negro em Pernambuco, que era o Abibimã, que surge do movimento negro. E aí nós começamos, através do professor Joacir de Castro, que era contemporâneo de Paulo Freire, que também foi preso na ditadura. Ele fazia o teatro aplicado à educação, que era uma coisa maravilhosa, porque nós partimos da realidade do aluno, da realidade da escola. Não precisávamos ir para um teatro fechado, de arena, não. A gente pegava um tema gerador e transformávamos e íamos para a escola. Professores e alunos, naquele momento, assistiam do mesmo jeito e depois nós voltávamos e fazíamos uma conversa. E esse material, que antes já tinha sido conversado com os professores e professoras, servia de material didático. Isso nós percorremos vários interiores aqui de Pernambuco com teatro aplicado à educação. Uma forma lúdica e prazerosa de ensinar, de levar o nosso povo o canto, a música, a dança, e mostrar para eles das possibilidades que nós temos, de, através da arte e da cultura, mobilizar e educar e reinventar o nosso fazer pedagógico. Então, lá pelos anos 90, que não sou tão idosa assim, mas na década de 90, nós já estávamos na prefeitura de Olinda, e aí foi criado o centro, o SEJA, Centro de Educação de Jovens e Adultos. Como o Mabel falou, que éramos baseados na pedagogia freiriana e coordenado pelo professor João Francisco, na época fazendo a nossa especialização em estudos culturais para jovens e adultos. E aí voltamos àquela experiência do passado, do teatro aplicado à educação, e fizemos um movimento muito lindo aqui em Olinda, na periferia de Peixinhos. Peixinhos, que é um quilombo urbano riquíssimo, com várias expressões culturais, sabe, um povo de talento. O talento brota assim de cada ser, e quando a gente oportuniza, através da educação, esse fazer, a gente consegue perceber a diferença, a mudança que acontece em cada um de nós e em cada um e cada uma dos nossos alunos. E essa foi uma experiência que nós criamos um centro de educação compreendendo a necessidade do aluno da EJA. Então, esse centro de educação, ele funcionava manhã, tarde e noite, porque nós compreendemos que o nosso aluno, ele precisa dessa flexibilidade, porque muitos trabalham à noite e não ir à escola quando só oportuniza um horário, esse aluno é totalmente prejudicado. E nós vimos que nós precisávamos fazer essa diferença em Olinda. Olinda, a primeira capital da cultura negra, e a escola distante desse fazer. Então, foi por aí que nós começamos a construir o Centro de Arte, Centro de Cultura da EJA, que foi um trabalho belíssimo, e que todos que participaram dele, tanto professores, alunos, coordenadores,
nós fizemos a avaliação e vimos a diferença e que esse trabalho não poderia nem deveria parar. Mas, infelizmente, as coisas vão mudando e nós vamos tendo que reordenar, recriar, reorientar. E aí, quando nós percebemos essa nossa especialização em educação de jovens e adultos dentro do centro de educação, nós vimos que estávamos no caminho certo. Porque a pedagogia Paulo Freire, ela acontecia naturalmente, como ela deve acontecer. Porque quando a gente encontra Paulo Freire e que ele fala da conscientização, a gente já começa a dizer, espera aí, tem alguma coisa a ver comigo aí. Eu preciso, para além da leitura, transformar essa ação. Como é que a gente pode transformar em ação? Simples, mostrando ao nosso povo que é possível. E aí começamos a nossa luta. A luta no movimento, agora, para além do movimento de educação, do movimento de mulheres. Porque nós vimos que nós, mulheres negras, e aí eu aproveito para lembrar que esse mês é o mês das pretas, em homenagem aqui o mês o Dia da Mulher Negra Americana e Caribenha, que nós, mulheres negras, precisávamos estar mais organizadas. Porque a vida não para a mulher negra ou para trabalhar, fazer o mestrado, fazer a especialização e o resto da casa parar, não. É tudo ao mesmo tempo. Essa transformação e essa ação, ela acontece diariamente. E aqui em Olinda, nós começamos, através do movimento negro, criar um movimento cultural muito forte, que já existia, mas que nós agregamos outros valores. E aí foi criado o primeiro, se não o segundo, mas um dos primeiros, Afoxé, que é um grupo de afoxé que chama-se o Candomblé na Rua. O afoxé é o simbólico da religiosidade através da musicalidade e da mitologia africana na rua. E esse movimento, ele acontecia aqui no centro de Olinda Patrimônio, que existe várias Olindas, não é? Existe a Olinda Patrimônio, que é totalmente cartão postal, branca e rica. Existe a Olinda Periferia, que é onde acontecem as produções culturais, onde estão os artistas, e a Olinda Rural, que é ainda onde acontece a produção, ainda que simples, mas a produção agrícola que sustenta com as famílias, as produções familiares, né? Então, a Olinda que faz acontecer, ela está na periferia, como sempre, em quase todos os centros urbanos. E aí a gente faz acontecer na periferia e traz para o centro. E o afoxé era isso. A gente trazia o afoxé para o centro, e aí tinham oficinas, discussões, e depois a grande festa, porque nós sabemos que a festa também alimenta a nossa alma, o nosso ser. E aí, quando a gente compreende que a conscientização ela faz essa ação transformadora, a gente precisa ter o nosso diálogo. E como dialogar com um ser humano diferente de nós? Fica muito mais complexo.
É preciso que o educador ou educadora ele aproxime-se deste aluno, desse fazer pedagógico, vendo o outro, para que haja a verdadeira docência do saber ensinar e aprender. Porque sábio não é aquele que sabe, não é? Mas é o que, de repente, ele aprende. Então, não estou presa às minhas memórias olindenses. Então, já com o movimento de cultura fortemente marcado na cidade de Olinda, já com a nossa escola construída, e aí é que começa a luta. Aí nós começamos a nossa luta com a Sociedade de Mulheres Negras, a Uyala Mukaji, porque nós vimos que nós precisávamos ter a nossa voz, o nosso lugar de fala, mesmo dentro do movimento negro, mesmo dentro do movimento cultural, mas nós, mulheres, precisávamos ter o nosso lugar de fala. E não é fácil termos nosso lugar de fala, porque a nossa sociedade ela é racista, classista, machista, homofóbica, lesbofóbica e antiambientalista. Só que somos nós que fazemos a nossa sociedade. Então, cada um e cada uma de nós tem um pouquinho, ou se não muito, desses preconceitos. É por isso que o racismo ele continua perverso. Ele continua acontecendo no dia a dia, a cada momento. E ele é multifacetário. Eu costumo dizer que o racismo ele é como a fome. Só sabe quem sente. E o racismo ele mata sem sangrar. Porque a escola, que deve ser o espaço de conhecimento, ele também pode ser o espaço de travação do conhecimento. Porque as palavras, mesmo mortas, elas matam. E a escola, ela, muitas vezes, ela não está muito preocupada com esse libertar, não. A escola está para dizer, olha, você não sabe, mas eu também não estou aqui para lhe ensinar, não. Você vai estudar para aprender. Não quer dizer com isso que eu estou sendo pessimista. Pelo contrário, quem me conhece sabe que não sou nem um pouquinho pessimista. Sou muito otimista, mas se faz necessário que cada um e cada uma olhe para o seu interior, para o seu umbigo, e enquanto profissionais de educação, enquanto intelectualidade pensante que todo professor o é, toda professora o é, ele precisa rever os seus conceitos e os seus valores, porque o racismo ele começa a se naturalizar. E aí a gente começa a ver as coisas como, mas que bobagem, que besteira, não foi isso não é? Porque nós precisamos compreender que o branco mais branco da nossa sociedade, ele mamou o leite negro. E o ato de você amamentar não é apenas dar o leite que está saindo do teu peito. Existe toda uma relação de afeto, de quem já amamentou sabe disso, que transforma você naquele ser que você está amamentando. Então, a nossa sociedade, quanto mais branco, mais mamou e mama no sangue e no leite negro. E como trabalhar esse racismo impregnado nas pessoas dentro do espaço educativo que deveria ser o espaço do conhecimento? A primeira coisa é cada uma de nós, cada um que está ouvindo, está vendo, é fazer
desenhar sua árvore genealógica. Desenha a tua árvore, pelo menos do teu bisavô para cá. E aí você vai se encontrar, se reconhecer. Porque muitas vezes a quantidade de melanina que você carrega hoje não conta a tua história. E você pode estar se achando morena, mulata, jambete, ou as 40 e tantas denominações que o IBGE diz, para você negar sua negritude. Não, eu sou negra, não, eu sou morena escura. Eu sou. Por quê? Porque a escola ela precisa fazer 2 projetos político-pedagógicos. Eu costumo dizer para nossas professoras que nós precisamos fazer 2 PPP. O PPP, Projeto Político-Pedagógico, e o PPP com olhar de pobre, preto e periférico. Se você começar a preparar esse seu olhar, você vai começar a mudar o seu currículo. Você vai começar a ver que vai acontecer uma verdadeira docência e discência. E aí, a Yala Mukage, eu recebo o convite da minha irmã Vera Baroni, uma guerreira daqui, que há muito na luta, e digo, vamos fazer, vamos participar e compor essa rede de mulheres negras de Pernambuco, essa associação de mulheres negras. Isso não quer dizer que não possamos receber ou ouvir as mulheres de outras nacionalidades. Mas esse momento é o nosso lugar de fala da mulher negra. E aí, obviamente, começa outra luta, que a luta não para. E vocês sabem que, dentro da luta, eu acho que quando eu começo mesmo a militar, então, você começa a querer mudar o mundo, mudar as pessoas que estão no teu entorno, e até você mesmo, porque você começa a se indignar com a injustiça social. E aí eu fico grávida. E vocês sabem que a maioria das vezes, não todas as vezes, com honrosas exceções, mas a maioria das vezes, quando você diz estou grávida, o homem diz estou fora. E aí você tem que reordenar a sua vida para criar o seu rebento sozinha. Mas isso faz parte da vida da mulher negra. Conheço várias que estão lutando para criar os seus filhos sozinhas. E nessa sociedade, pobreza, ela tem nome e sobrenome. É Maria Mulher Preta, periférica. É muito simples. Mas isso não nos tira a garra, não. Parece que quanto mais provocada, mais a gente vai buscar força na nossa ancestralidade e vira o jogo e reage. E aí, quando eu começo a trabalhar no Yala Mukage, eu começo a perceber também que tantos estudos negros, tanta identidade negra, mas falta a minha espiritualidade. Por quê? Porque eu compreendo que nós somos um espírito num corpo, e não um corpo no espírito vagando por aí. O contrário, a nossa espiritualidade é que nos rege. E aí eu pergunto para mim mesma e pergunto para as companheiras, sempre companheiros do movimento. Olha, faço uma provocação, porque eu adoro fazer provocações. Negro, que não sabe nem quem é seu orixá, ele está por fora, porque durante muito tempo na nossa história, o negro não só podia entrar na igreja para limpar, ou para dizer-se ser, ele teria que ser batizado, porque nós sabemos que a igreja ela tem sua cota de responsabilidade dentro da nossa história de racismo, de invasões, de torturas,
Está aí o nosso povo, hoje morrendo, tantos quilombolas quanto indígenas, em nome de um Deus que não é esse que nós acreditamos. E aí eu ficava muito incomodada em estar dentro do movimento e ainda com vários valores da igreja, porque para ter lá o nome de Conceição e ser afilhada da Nossa Senhora, eu passei muito tempo na igreja e fui batizada e fiz primeira comunhão, todo aquele processo que todas nós passamos, que todos nós passamos. Mas também, antes da minha militância no movimento, participei durante, acho que uns 5 anos, mais ou menos, do movimento protestante, da Igreja Batista do Guadalupe. E aí fui lá, estudei a Bíblia e vi todas as benéficos que tem dentro da igreja e vi também todas as coisas que me fortaleceu quando eu disse, não, eu não me reconheço, eu não compreendo esse Deus desse jeito, eu não acredito dessa forma, então não sei fazer de conta. Como eu não sei fazer de conta, eu não vou estar aqui esquentando o banco da igreja e fazendo da Bíblia desodorante debaixo do braço, porque não sou disso. Sou da real. Então, a real era, aqui não está realmente suprindo as minhas necessidades espirituais. Foi quando conheci o candomblé, que na época, sabe que existem 2 formas de você ir para o terreiro, né? Ou é pelo amor ou pela dor. E eu fui pela dor, fui pelo amor e pela curiosidade. Eu digo, eu não acredito que eu estudando tanto, vendo tantas coisas, que eu preciso saber de quem eu sou filha, quem é meu orixá, o que acontece, não é? Porque de que adianta todo esse estudo se você não linka com o teu sagrado? Foi quando conheci, levada pela minha irmã Sônia, e Sônia era mais nova que eu, mas era quem me puxava para os movimentos. Então, foi quem me puxou para o movimento negro, foi quem me puxou para o movimento cultural, e ela é uma excelente compositora, que hoje várias pessoas cantam as músicas dela e nem sabem que são dela. Mas, assim, foi ela que me puxou. E eu, quando cheguei, eu digo, não, eu quero saber de quem eu sou filha, né? Porque socialmente você já parece até que não tem um pertencimento. E aí eu tenho que saber quem, depois dessa peregrinação religiosa, eu digo, eu preciso saber quem é meu orixá. E aí fui me informar de quem era meu orixá no Ilhéu Gunté. Ilhéu Gunté é um terreiro de Nassonagô, com 145 anos, fundado por uma mulher, Ifate Nuké, uma negra nigeriana, que veio, essa sim veio, que arrumou a mala e veio para o Brasil, com recursos próprios, com dinheiro, e criou aqui o nosso terreiro. E aqui, espiritualmente, nós estamos na resistência. Mas o que me encantou dentro do candomblé foi você perceber que você é adoradora da natureza. Isso me encantou demais, porque essa conexão com a terra, você começar a perceber que a terra é sagrada. E tanta gente que não consegue nem pisar no chão, acha que a terra é suja, e a gente começa a perceber que a terra é sagrada, basta você parar um pouquinho para observar. Você colocar uma semente na terra e você dali ver surgir uma nova vida, é porque a terra é mágica,
é porque a terra é mãe, é porque a terra acolhe. E isso me encantou demais, assim, poxa, sabe, vou ver que a terra é sagrada. E aí não só a terra, como todos os outros reinos, o reino vegetal, o reino animal, essa relação de que, poxa, eu contenho, estou contida no sagrado. Não era uma coisa distante de mim, inatingível, que eu só ia ter alguma aproximação depois de morta. Não, era ali, no momento, na hora. E toda a musicalidade que você começa a sentir dentro do candomblé é uma coisa muito energética, é muito ancestral. E aí, quando eu falei lá no início da nossa conversa, que a minha avó, Santana, que eu nem conheci, ela era rezadeira e parteira. E era quem dava esse suporte da comunidade. E quando aí eu vou, anos depois que eu vou para o candomblé, que o meu babalorixá, Manuel Nascimento Costa, a quem peço a bênção, joga para mim, aí ele fala assim, olha, você tem alguém na sua família de candomblé? Eu disse, não, que eu saiba. Ele diz, porque o seu orixá é uma herança. Pergunta em casa se você... Aí foi quando eu tinha o estalo. Aí eu vou investigar a minha árvore e lá encontro a minha avó Santana, que familiarmente, os parentes, tios, já dizia, essa menina parece muito com Santana, comigo. Essa menina parece com Santana. E aí, a confirmação espiritual de que eu tenho a missão de ter a minha avó através do orixá que ela cultuava. E isso é muito lindo, isso é muito energético, é muito vital, é muito de fazer viver. E aí é quando eu descubro que sou filha do orixá Yansan, a mulher guerreira, eu digo, agora, por quê? E do orixá Xangô, fogo com fogo. Então, fogo com fogo é luz pura. Isso eu comecei a perceber e a ver o valor que nós temos. Porque foi o que segurou o africano escravizado em terras brasileiras. Foi todo o conhecimento que ele tinha no Ori e a força ancestral. Porque, apesar de todas as chibatadas, todos os sofrimentos que não convém nem, acho que nem de perto, a gente consegue imaginar que aconteceu de verdade. Ele tinha esse religar com a natureza, esta conexão com o sagrado. E é isso que nos faz forte, nos faz compreender numa força que a gente não consegue decifrar, muito menos falar de onde ela vem, como ela surge, de onde ela é. Porque a nossa fé não é para depois de morto receber o paraíso, não. A nossa fé é hoje. A gente pede e recebe hoje, nesta existência. É por isso, e foi do candomblé que eu aprendi a ser forte. Oi, como ser forte? A ser forte, a compreender esse racismo estrutural da nossa sociedade. Por quê? Porque já venho de uma família espiritual, porque nós somos família, meu pai, a minha mãe, a minha avó, todos guerreiros, lutadores da nossa comunidade e vencedores e vencedoras. Neste fazer o ensinar e o aprender. Porque a nossa universidade e a nossa história, nossa grande universidade, nossa grande escola de aprendizado é dentro do terreiro.
O terreiro é um dos espaços de acolhimento de toda e qualquer pessoa que chega no terreiro, ela é muito bem acolhida, porque nós conseguimos perceber para além da aparência física. A gente olha para uma pessoa e não vê apenas esse corpo mortal, com ossos e carne e gordura, não. A gente consegue ver para além disso. A gente consegue ver a essência vital que está na pessoa. Então, é por isso que não importa a opção sexual, o passado da pessoa. O importante é aquele ser que está ali precisando e desejando ser conectado. Porque o candomblé é diferente de muitas religiões, ele não sai atrás de você, não. Ei, você, oi, eu vim aqui querendo saber se você... Não. Sua energia, o seu espírito é que busca um lugar. E lá naquele lugar que você se encontra. Não precisamos fazer catequese. Porque a igreja, durante muito tempo, ela negou toda e qualquer forma de humanidade nossa. E a escola, fazendo parte também da nossa sociedade, também negou e nega. Não podemos desacreditar disso. Mas a luta continua. Quando começamos o movimento religioso, e aí começamos de novo, nós mulheres, na guerra, na luta, vimos que precisávamos criar a voz da mulher dentro do terreiro. Porque as religiões, de alguma forma, o candomblé é um pouco diferente, mas a figura masculina é que é o centro. E aí eu gostei muito dessa história de que nós também temos a nossa essência feminina que interage e que se completam dentro. A energia feminina com a energia masculina é que se faz a conexão. Não se faz nada dentro do candomblé, só o homem ou só a mulher. Se faz necessário as duas energias. E aí é possível compreender, porque para fazer um ser humano, nós precisamos do homem e da mulher, dos cromossomos femininos e masculinos, da essência do homem e da mulher para formar o ser. Então, aí a grande sacada. Mesmo assim, a nossa religião, ela foi perseguida e ainda é hoje. Ainda é. Então, se faz necessário que continuemos lutando. Aqui em Olinda, em 2010, foi feito um mapeamento dos terreiros de candomblé, de Umbanda e adjacências, e foram mapeados 210 terreiros, se não me engano. Desses, 108 eram liderados por mulheres. Ou seja, a nossa voz dentro da comunidade, no espaço da nossa residência, porque, diferente de algumas igrejas, o terreiro acontece dividindo o nosso chão com o chão do terreiro, e dentro da periferia, o espaço onde se precisa mais. É lá onde ele acontece. Que é muito fácil criar a Catedral da Sé no alto, distante de todos. Tem que estar onde o povo está. Era isso que Paulo Freire dizia sempre. É através da realidade, nós não temos como negar. E hoje, nós temos a rede de mulheres de terreiro, que é uma grande rede, olha. Temos a rede de mulheres de Pernambuco, todas as mulheres, e temos a rede de mulheres de terreiro, que é um outro olhar, é um outro fazer. Claro que precisando de todas, mas a responsabilidade de uma mãe não é a responsabilidade de uma filha. E aí, nós vimos que o nosso povo ele precisa desses espaços, porque muitas vezes a própria família não tem como dar esse suporte, que seja
físico, mental ou espiritual. É preciso que outras forças venham agregar essas mulheres para somar com essa nova força. E nós, mulheres de terreiro, estamos aqui na luta. E como o terreiro está sempre ligado também ao espaço cultural brincante, nós temos o terreiro como espaço sagrado e temos o terreiro também como espaço cultural brincante. Porque nós compreendemos e sabemos que dançar não é pecado, beber não é pecado, cantar não é pecado, comer não é pecado, desde que tudo seja feito em harmonia e conexão. E é isso que nós buscamos repassar para o nosso povo. E aí, o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, a história vai se recriando, e nós vamos ver que Olinda, cada vez mais fortalecida e mais forte em ser a primeira capital da cultura negra. Porque a semente que foi plantada lá no Alafinhoió dá vozes a outros novos grupos de afoxé que voltam e que estão na cidade e que estão nas comunidades preparando outros jovens para que não caiam no racismo estrutural de que todo negro é elemento suspeito até provar que não. Que nós não podemos permitir que a nossa juventude seja marcada para morrer dos 12 aos 18 anos, e muitas vezes até com menos idade. E aí, lembrando daquele leite que foi mamado pelas mães pretas, eu gostaria até de lembrar que a dor de uma mãe é a dor de todas as mães. E que nós precisamos de justiça para Miguel e para todas as outras nossas crianças, jovens e adultos que estão sendo assassinados neste momento. Porque enquanto nós estamos falando aqui, a cada 10 minutos, um ser negro tomba. E nós, como intelectuais da educação, como pessoas responsáveis por esta mudança, porque compreendemos a mensagem e a lição freiriana, nós temos que mudar o cenário, partir para a autonomia. Mas até para ser negro nesse país, você tem que ter autonomia. Você tem que ter esta liberdade e você tem que poder conhecer para poder escolher. Por que é que hoje nós estamos vendo o caminho inverso? Hoje, o candomblé ele está maciçamente formado por pessoas brancas e, na maioria das vezes, intelectuais. Enquanto as neopentecostais, elas estão lotadas do nosso povo negro. Quanto mais humilde, mais a igreja consegue cooptar. Por que será? Qual é a nossa missão de reinventar a educação? De que forma esse fazer pedagógico, essa autonomia, ela pode acontecer? Porque não basta para nós apenas decorar vários livros, vários autores, encher o nosso baú de conhecimentos e não partilhar esse conhecimento, e não partilhar esses saberes. De nada importa. Porque nós vamos morrer e vamos levar tudo. O saber só é saber quando ele é repartido, repassado, partilhado. Aí ele transforma-se em saber. Se não é conhecimento de uma cabeça, com seus valores.
com os seus conceitos e preconceitos. Então, para se mudar a realidade, é preciso que a gente esteja disponível, a gente esteja livre também. Mas é um disponível se despindo de nossos conceitos e preconceitos, dos nossos valores que nós já identificamos, já sabemos que eles foram errôneos, mas continuamos insistindo neles, como se fossem algumas amarras. Por quê? Porque para mudarmos o capitalismo, nós precisamos mudar o racismo. E o racismo, ele tem os seus valores para quem recebe as benéfices do racismo. Mas a perversidade do racismo, ele não é apenas achar que o negro é inferior ao branco. Não é apenas essa face dele. Ele mostra muitas outras faces. E uma das faces do racismo, ele não permitir ou não desejar que o outro seja feliz. Que o outro tenha qualquer elemento de felicidade, incomoda. Percebem como é? É como se o negro ele não tivesse o direito ao belo, ao bom, ao gostoso, ao saboroso. Teria que ser tudo de ruim para ele, porque ele já carrega a cor negra. E aí, essa provocação que faço é para que a gente também se toque, a gente também se veja, se reconheça. E, partindo desse reconhecimento, mude. Porque se o racismo ele foi inventado e hoje nós estamos discutindo sobre ele, e ele continua resistindo, é porque nós continuamos alimentando, igualzinho ao analfabetismo. Quantos anos que nós estamos na luta? E agora, a EJA ela tem um outro formato facial, que é, quando nós criamos a escola, lá na década de 90, 80, 90, do MOVA, eram os adultos, idosos, que nunca tinham ido à escola, que não sabiam ainda usar caneta. Hoje, a educação de jovens e adultos, ela é bem mais jovem, que já são os alunos que foram traumatizados na escola, que passaram pela escola, mas não conseguiram aprender. E aí isso é muito mais grave, porque eles já vêm com trauma. Os outros, os idosos, que nunca tinham ido à escola, era uma esperança de dizer, eu nunca fui na escola, mas eu sei que eu vou para a escola, eu vou aprender. O aluno ele já está dizendo de outra forma, não quero mais não aprendo nada. Então, somos nós que temos que mudar a cara da escola. E vocês sabem que educação é poder. E poder não é todo mundo que permite que todo mundo tenha. Não tenha. Se educação é conhecimento e conhecimento é poder, está no imaginário coletivo que nós não temos esse direito. E nós temos que rever a educação e voltar novamente a Paulo Freire. Para que ação transformadora nós vamos fazer? Como é agora o nosso fazer pedagógico? Porque agora, e nessa pandemia nós estamos vendo, os nossos jovens e os nossos adultos, eles, para além do analfabetismo escrito, e nós estamos ainda mais com o analfabetismo tecnológico. Muitas vezes tem a ferramenta, mas não domina. Então, esse nosso novo olhar, que cabe à universidade rever, cabe a cada um de nós rever,
o nosso fazer pedagógico para compreender de que forma nós vamos reelaborar a nossa educação para termos vitória de verdade para todos e para todas. Eu acho que é por aí a nossa fala, a nossa provocação, e dizer que o nosso Ilê Axé, Oiá e Dainã, ele está, por enquanto, na pandemia, estamos nos resguardando, mas que está a todo vapor, assim como o nosso maracatu Leão de Judá, que está com 47 anos e que conseguimos ressuscitá-lo agora para que os nossos jovens da Sapucaia e adjacências, eles tenham um lugar para pensar, para sonhar, que é isso que ninguém pode tirar da gente. O nosso direito a sonhar, e sonhar com liberdade. A liberdade tão sonhada pelo nosso amado Paulo Freire. É nossa fala por aí, e desejo que vençamos esta pandemia, porque esta doença, ela não mexe apenas com o nosso físico, ela mexe com o nosso mental, com o nosso espiritual e com o nosso econômico. Mas com o nosso espiritual, ela mexe de uma forma que, se nós não estivermos conectados e conectadas com o nosso sagrado, a gente tomba. E nós não viemos aqui para tombar.